Sejam bem-vindos a mais um programa Curte Artes com o Zainadine Artes, todas as quintas-feiras aqui na tua TV. Hoje nós vamos falar sobre a sustentabilidade do patrimônio cultural e temos alguém que é mais indicado para falarmos sobre o assunto, que é o Dr. Rosendo. Para não perdermos nosso tempo, vamos saber quem é o Dr. Rosendo. Boa noite a todos e a todas. Quero, antes de mais, agradecer ao Zainadine pelo convite. É um prazer enorme estar neste programa. Fui apreciando os primeiros programas e me identifiquei muito com ele, e eu acho que posso dar minha singela opinião sobre a cultura e artes em Moçambique. Meu nome é, como bem disse, Rosendo Mate, sou docente no ensino superior, mas também sou um gestor cultural, de forma genérica, e de forma específica trabalho na área de patrimônio cultural. E tenho feito algumas atividades para o bem tanto do desenvolvimento do patrimônio cultural, assim como para garantir a sua existência. De qualquer forma, muito obrigado pelo convite e eis-me aqui. Eu é que agradeço. Por acaso tive uma chamada há dias. Zainadine, como é que tens convidados no teu programa? Parece que tens convidados que não são convidados comuns, não aparecem muito na televisão, nos outros programas, etc, etc. Talvez é mesmo por falta de informação ou de conhecimento, mas existem um grupo de pessoas cá em Moçambique que estão a trabalhar nas artes e cultura, apesar de não aparecerem nos mídias. Dr. Rosendo Mate, antes de pegarmos o tema, Dr. Rosendo no ano passado lançou um livro. Sim, lancei um livro sobre patrimônio cultural. O título do livro chama-se Patrimônio Cultural como Recurso Educativo em Moçambique. E este livro trata um pouco da relação que existe com o nosso tema de hoje, que é o patrimônio cultural com a educação. Na verdade, o patrimônio cultural é um recurso que pode ser usado para várias coisas, dentre elas para o turismo, para a visitação, mas acima de tudo para a educação, não é? Então, lancei um livro que discute a possível relação entre educação e patrimônio cultural, ou por outra, a relação entre cultura e educação, a relação entre cultura e educação. E a grande pergunta que vem no livro é até que ponto os aspectos culturais podem nos ajudar no desenvolvimento da educação em Moçambique. Pois muitos dos nossos conteúdos, ou todo o nosso tipo de currículas que circula em Moçambique, muitas das vezes é trazido de fora, certo? Então, a minha questão neste livro é como é que nós podemos usar o nosso conhecimento local, a nossa cultura local, para ensinar as crianças sobre determinados aspectos. Então, de forma geral, o livro vai debater isso, temos exemplos muito claros, mas também temos este nosso tema de hoje, dentro do livro debatido, como é que estes patrimônios podem deixar de ser um encargo ou para o Estado e tornarem-se lucrativos. Então, o livro também trata um pouco do que nós vamos conversar hoje. E como é que as pessoas podem ter o livro? É uma pergunta engraçada. Engraçada por quê? Porque eu também quero o livro. Este livro foi produzido na época da Covid e é um dos poucos livros, e depois vão cortar essa parte, é um dos poucos livros muito bem vendidos em Moçambique. Arrisco-me a dizer que o livro foi vendido mais do que muitos escritores renomados. Então nós usamos o troque
passe a expressão, da venda de mão em mão, não é? Sim. Como é que chama? Mercado negro. Exatamente. Então fizemos mercado negro, mão a mão, e acabamos 500 exemplares em menos de um ano, não é? E foi uma venda espetacular. Entretanto, é um livro técnico, é um livro muito especial, muito específico. Não aconselho o livro para qualquer pessoa, né? Então é um livro mesmo para gestores culturais e, acima de tudo, para aqueles que trabalham na educação. É um livro de especialidade, daí que me senti na necessidade de melhorar a linguagem desse livro para uma linguagem infantil. Então, dentro em breve, podemos ter o livro com uma linguagem mais popular, mais técnica, e acredito que a partir da conversa de hoje podemos entender onde é que eu quero atingir com esta necessidade de baixar a linguagem técnica e científica para uma linguagem mais popular ou educacional. Porque eu acho que há necessidade de haver uma facilidade de obter este tipo de obras. Talvez não só para os gestores, mas para o conhecimento, né? Nós precisamos conhecer, saber o que é património cultural, como é que ele funciona, etc, etc. Como vários curiosos existem, como eu também sou muito curioso, então gosto de aprender e poder ver. E também talvez gostava de dizer ao Dr. Rosendo que é importante não perder muito tempo, porque vendeu-se tempo do Covid, as 500 cópias terminaram. Sim. Nesse momento talvez já tínhamos que ter uma data dos próximos lotes para podermos vender. Então, mas uma ressalva, na verdade eu não sou escritor, isso tem que ficar claro. Eu apenas sou um investigador, sim, sou um docente e por causa da minha profissão tenho que investigar e tenho que publicar. Então, o livro é um resultado do estudo feito, um estudo científico feito, que esteja isto claro. E em Moçambique temos problemas sérios até de leitura de livros normais. Sim. Imagina um livro técnico, não é? Então o que tem que se perceber. Mas não estou a dizer que o livro não é importante para as pessoas. É muito importante para as pessoas, embora a ideia inicial era mesmo para contribuir na área técnica. Mas, por consequência desta aprendizagem da área técnica, a informação pode ir se divulgando a outros níveis. Embora eu ache que há uma necessidade de se descer um pouco a linguagem, porque há muita linguagem técnica, para a linguagem mais popular. Mas eu depois explico quando estivermos na nossa conversa sobre sustentabilidade e patrimônio cultural. Não, percebo. E na verdade eu acho que nem é um trabalho assim falhado, ou não é o erro. É importante essas linguagens. Porque é um livro que talvez eu ia chamar, porque já conversei com pessoas que já leram o livro, não é um simples livro, mas é um documento. É exatamente isso. É um documento. Então, tá de parabéns Dr. Rosendo por isso. Temos um pequeno vídeo que fala de um resumo sobre o tema que temos hoje. Realizador, peço que passe o vídeo, faz favor. Hoje vamos conversar sobre o patrimônio cultural, sua importância, intervenientes, desafios e oportunidades na geração e criação de renda. Patrimônio cultural são bens materiais ou imateriais que formam a identidade de um povo e ajudam a contar a sua história. Bens materiais podem ser edifícios, monumentos, obras de arte, e os bens imateriais são elementos como a dança, a música. Se o patrimônio cultural desaparecesse, ficaria difícil contar as tradições e a história de uma cultura. Por isso, a sua preservação é importante para a conservação da memória de um lugar ou povo.
Depois de ver aqui esse pequeno vídeo que fizemos, doutor Rosendo, qual é a melhor explicação que podia ter para definir o património cultural? Ok. O património cultural há de ser todas as coisas que nós herdamos dos nossos antepassados com algum valor. Este valor pode ser sentimental, pode ser um valor econômico, pode ser algum valor histórico, pode ser algum valor artístico, não é? O que nós estamos a dizer é que nós, geralmente, nas nossas casas, há sempre uma peneira, há sempre um alguidar, há sempre um objeto que o nosso avô, até uma capulana, que nosso avô deixou, e que este objeto nos liga a este nosso avô. Mas esses objetos muitas das vezes só têm importância quando tem um preço, não é? Para o caso de patrimônio cultural, tem mais valor do que preço. E é importante que se tenha alguma diferenciação entre isto, entre o valor e o preço. Então, o patrimônio cultural é tudo aquilo que nós podemos herdar e que nos liga a esta herança a partir de um sentimento, pode ser de um sentimento, mas também do valor que a coisa tem. Então, este patrimônio cultural pode ser tangível, pode ser material, mas também podem ser coisas que a gente não consegue tocar, que são sentimentais, nesse caso espirituais. Quando falamos de coisas materiais, podemos falar, por exemplo, de uma mesa, de uma peneira, de um cesto, de um alguidar, se formos para o caso familiar. Mas se sairmos fora da família, podemos encontrar estátuas, praças, edifícios de há muito tempo, podemos encontrar monumentos, se for mais técnico, mas também podemos encontrar locais históricos, onde aconteceu um fenômeno importante para uma comunidade, para uma província, ou mesmo para a nação ou para o país, mas acima de tudo até há fatos que são mundiais. Se olharmos a ilha de Moçambique, por exemplo, tem aspectos que dão interesses mundiais sobre os edifícios ou alguma herança deixada no passado por alguém. Então, patrimônio cultural material é todas as coisas que foram deixadas no passado, ok? Foram deixadas no passado e podem nos contar uma história. Essa história pode ser de família, pode ser de uma comunidade, pode ser de uma região, pode ser do país ou do mundo. E nós temos exemplos claros disto em Moçambique, o patrimônio material. Mas também temos uma outra ala, que é o patrimônio imaterial. Todas aquelas coisas que nós não podemos tocar. É uma herança que nos foi trazida de alguém, ok? E ficou conosco como hábitos e costumes na cultura imaterial. Isto podemos falar, por exemplo, da música. A música pode ser considerada, dependendo do estilo e dependendo da história que esta música tem, pode ser considerado patrimônio cultural. Mas também temos os livros. Há uma informação lá dentro que foi deixada que é de importância para uma comunidade, para uma família ou para um país. Também é conhecido como patrimônio cultural. Mas também temos dois exemplos claros que muito conhecidos, que é o Nhão e a Timbila. Sim. São patrimônios culturais mundiais, ok? Porque estas duas danças têm algumas danças, não. A música Timbila, o som da Timbila e a dança Nhão tem muita informação sobre o passado, tanto de Moçambique como da região, que é reconhecido a nível internacional. Então, este conjunto de bens chamamos de patrimônio material. Todas as coisas que nós não podemos tocar, mas podemos sentir, podemos ouvir e podemos nos emocionar a partir delas, podemos tratar como patrimônio cultural e material. Repito, patrimônio cultural é tudo aquilo que foi deixado pelo passado com algum valor. Esse valor pode ser sentimental ou mesmo econômico, certo? E este patrimônio tem duas partes. Uma parte que é material, que podemos tocar e podemos ver, e outra parte que é material, que muitas das vezes não podemos ver, mas podemos ouvir, podemos sentir e podemos nos emocionar sobre ele. Então, em uma linguagem mais
mais leve, nós podemos dizer que patrimônio cultural é isto. E atualmente, quais são os critérios para a definição do patrimônio cultural? Por exemplo, falamos de música, falamos de edifícios. Quais são os critérios usados para definir que isto é patrimônio cultural a partir dos não por vir, não botarmos a ver o passado agora? Temos como definir. Essa é uma pergunta que não combinamos, mas que não combinamos, mas é uma pergunta muito interessante e ok, me apanhou em contrapé, mas eu gosto muito de discutir isso, mas eu confesso que me apanhou em contrapé. É assim, eu vou começar pelos problemas. Muita gente diz que Marabenta é um patrimônio cultural, certo? Sim. Dizem que Xigubu é patrimônio cultural, certo? A Capulana é patrimônio cultural, como eu estava a tentar explicar antes. E que enquadra-se na explicação? Sim, a Capulana é um patrimônio cultural e tantas outras coisas. Por acaso, moçambicano é uma discussão meio turva, mas deixe-me tentar ver se consigo te explicar. Todas as coisas que foram deixadas no passado e são a identidade de um certo grupo é, na verdade, um patrimônio cultural. Sim. Não sei se percebe. Por isso que nós dizemos que a Marabenta, o Xigubu, a Capulana, as Peneiras são patrimônio cultural. E devia ser assim, ok? Mas, para o caso moçambicano, não são. A Lei 10/88 diz para que um bem passe a ser patrimônio cultural, primeiro aspecto que é importante ressalvar, é todo o bem anterior a 1920 passa automaticamente a ser patrimônio cultural, aquilo do passado que está já dizendo. Exatamente. Sim. Mas hoje, para que um bem, um objeto, uma música passe a patrimônio cultural, deve passar por uma aprovação do Conselho de Ministros. Ok? Certo. Esse é o primeiro passo. Mas para chegar ao Conselho de Ministros, a lei e a política dos monumentos dizem que há passos a seguir. Um dos primeiros passos é a identificação do tal objeto. Por exemplo, a música, o disco ou um tipo de dança. Vamos lá tratar de Marabenta. Identificamos a Marabenta. Depois de identificação da Marabenta, nós temos que fundamentar a importância dessa Marabenta. O que é Marabenta, como é que essa Marabenta é tocada, quando é que é tocada, qual é a história desta Marabenta e a partir daí submetermos a uma instância superior para a aprovação. Só depois desta aprovação é que haveria a possibilidade de tratarmos este bem oficialmente como um patrimônio cultural. Duas coisas importantes aqui. Primeiro, a cultura é a mãe, é a filha enteada de todas as áreas, ok? É a última coisa que nós tratamos. Há um exemplo que eu sempre dou, e se não é para cuidar, não conquista a mulher, ok? Se é se acha que não vai cuidar, não conquista. Acontece a mesma coisa em patrimônio. Se não é para cuidar da Marabenta como patrimônio, é melhor não classificar. Sim. É meu ponto de vista. Mas por que estou a dizer isso? Estou a dizer assim, o fato de classificar a Marabenta como patrimônio tem muitos custos para o governo ou para a gestão desse mesmo processo. Tem de investir. Então, conclusão primeira. O Estado, muitas das vezes, foge primeiro, a promoção desta publicidade de classificação dos patrimônios, porque sabe dos problemas que podem advir disso, né? Que eu coloquei um objeto como patrimônio, o Estado tem uma responsabilidade sobre isso. Então, muitas das vezes temos estes aspectos de coisa. Essa é a primeira ressalva. A segunda ressalva é que em outros países, desde o momento que haja um grupo, ok? Um grupo que se identifique,
um número mínimo, por exemplo, de uma localidade que se identifique com um certo objeto, uma certa música, um certo estilo de dança, este grupo pode automaticamente levar este objeto a patrimônio local sem necessariamente a intervenção do Estado. Mas para o caso do Estado moçambicano, temos que passar pelo Conselho de Ministros para este objeto, esta música, esta dança ou estes aspectos culturais que nós já estamos a tratar aqui sejam patrimônio cultural. Então, aqui há uma confusão eu trato assim, há uma confusão de conceitos. Marabenta, Xigubo e algumas músicas ou algumas manifestações, algumas músicas para mim são manifestações culturais, não são necessariamente patrimônio cultural, para o caso moçambicano. Mesmo que as pessoas se identifiquem, mesmo que as pessoas se revejam na Marabenta, mesmo que a Marabenta tenha uma história muito forte para a zona sul de Moçambique, enquanto não passar pela classificação do governo, não é necessariamente, em termos conceptuais, sim, patrimônio cultural. Sim, para Moçambique, ok. Então, na verdade, acabamos não seguindo aquilo que é a verdadeira definição do que é patrimônio, particularmente cá em Moçambique. Acaba tendo... Há uma pequena conotação, ou por outra, há uma pequena falha no cumprimento do conceito de patrimônio cultural, porque a cultura existe, os edifícios, o passado foi deixado lá. Então, basta que hajam pessoas que se identificam com aquilo, automaticamente este objeto devia ser patrimônio cultural. Ser, sim. Mas nós temos procedimento critérios administrativo, sim, para que se defina um objeto como patrimônio cultural. Existem patrimônios culturais que não sejam da Zona Sul? Vários. Temos, por exemplo, a ilha de Moçambique. Ou por outra, os meus estudos e a minha percepção é que a zona sul de Moçambique é a menor parte que tem bens de patrimônio cultural. Okay. Sem querer fazer uma comparação direta, sim, mas a zona centro e norte existem muito e maiores elementos que contam a história de Moçambique. Não quero dizer que no sul não existe, mas temos patrimônio cultural, primeiro, em toda a parte do país. Segundo, os maiores patrimônios, na minha opinião, estão muito longe dos centros das cidades, certo? Ok. Mínimo 200, 300 quilômetros do centro da cidade, dos centros da cidade. Então, os nossos patrimônios estão mais nas zonas rurais do que necessariamente nas zonas urbanas. Então, na Zona Sul, se eu tivesse que fazer um estudo rápido, diria que não tem nem 10% daquilo que Moçambique tem em termos de valor cultural material. Sim, temos Moçambique, temos Cabo Delgado, temos Bicos também, sim, na beira. Em toda a parte do país, em toda a parte do país temos muitos. E é aí onde tem a diferença, Zenadine. Temos um patrimônio que é político, ok? Que é de interesse político, se conhece, mas temos outro patrimônio que, independente da intervenção política, ele tem informação. Mede-se o patrimônio pela quantidade e qualidade de informação que esse objeto tem e tenta nos transmitir. Exato. E para uns, quanto mais novo for o objeto, maior é o valor para este objeto. Exato. Mas para o patrimônio, quanto mais antigo for, maior é o valor. Por que a ilha de Moçambique tem maior valor? Porque a ilha de Moçambique data de 300, 400 anos atrás. Cada história. Da história que ele tem. Tipo, primeiros edifícios que representam uma grande cidade e nascimento de Moçambique. Sim. Então, estes aspectos é que contam mais para esta coisa de patrimônio cultural. Mas os interesses, obviamente, os interesses políticos muitas vezes estão acima disso. Ou por outra, nós temos, por exemplo, melhor tratamento de um patrimônio de luta de libertação nacional do que, por exemplo, um patrimônio que conta o nascimento de Moçambique. Moçambique como... Traz uma história diferente. Sim. Ok. Caso. Então é só para esclarecer esses aspectos. Ok. A conversa está aqui muito boa. Eu tenho dito quase sempre que
o Curte Arte não é um programa de debate, mas sim um programa de conversa. Vamos já para a segunda parte daquilo que é a nossa conversa. Então vamos para um break e voltamos já para a segunda e a última parte.